Boa noite, irmãos, graça e paz. Nessa noite eu trago uma pequena conversa a respeito de um tema que tem me incomodado, tem me inquietado há muitos anos, e que eu já venho há um bom tempo falando sobre ele, a respeito de corrupção. Esse tema me incomoda muito porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, um analista financeiro, a convite dele, veio ao Brasil, e os irmãos ouviram falar dele na imprensa, e ele fez um diagnóstico da nossa economia, e além de fazer um diagnóstico da nossa economia, ele foi considerado pelos críticos como um infeliz por ter feito a seguinte observação ou crítica a respeito do povo brasileiro. Eu gostaria de ressaltar que não é a respeito dos políticos brasileiros. Ele fez essa observação a respeito do povo brasileiro. E ele disse o seguinte: o povo brasileiro é corrupto. Normalmente eu e você temos o costume de dizer que os políticos é que são corruptos. E nos colocamos à parte, de lado, quando na realidade a situação é bem diferente. O povo brasileiro é corrupto. E nós temos visto isso em várias manchetes de jornais, nós temos visto isso no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, nós temos visto isso aonde quer que nós estejamos. Nós podemos observar que há uma corrupção inerente na cultura do povo brasileiro. E é por isso que esse tema tem me incomodado tanto. Ele está aí como subtema: engano e auto-engano. Esse tema apresentado, ele é bastante relevante. E por ser relevante, ele merece a nossa atenção. Porque esse tema se propõe a estudar a corrupção que é produzida dentro do nosso coração através do engano e do auto-engano. O ponto de partida é a corrupção do nosso coração. Mas até que ponto nós somos enganados e auto-nos enganamos por conta disso? Então a interpretação muitas vezes equivocada de algum fato nos produz um engano. E a manutenção dessa interpretação equivocada nos faz cair em auto-engano. E muitas vezes nós levamos o auto-engano para o resto da nossa vida. Cometemos coisas que nem sabemos que estamos cometendo, porque ao nosso crivo, à nossa análise, aquilo está certo. Então, nesta noite, eu trago aí algumas figuras, como a de Isaac e a de Elias. Evidentemente que a proposta desse estudo, dessa conversa, é muito extensa, porque são dois servos de Deus, muito festejados na palavra, muitas pregações já foram feitas com base nesses dois homens de Deus que aparecem no Antigo Testamento, mas a minha proposta é sinteticamente conversar hoje a respeito de Isaac, e depois então, num próximo encontro, numa próxima oportunidade, nós falaremos sobre Elias. Mas desses dois homens de Deus, eu trago então uma proposta para discutir o seguinte. Primeiro, o auto-engano provocado por minhas... O auto-engano provocado por minhas próprias percepções, mas com influência de terceiros. Essa proposta é a seguinte: quando eu caio em engano e mantenho esse engano devido às minhas percepções baseadas na sua atitude. Quando você age e eu me engano. A segunda proposta também beira nesse sentido, mas é quando você age, mas não me influencia e mesmo assim eu me engano. Interessante. É meio confuso, mas é simples. É simples de entender. Primeiro, até que ponto as suas atitudes me enganam? E até que ponto as tuas atitudes não me influenciam no engano que eu participo de mim mesmo?
Na primeira proposta você me engana, na segunda eu me engano por mim mesmo. Essa é a proposta do estudo desta noite. Justificado o tema e subtema, eu convido você então a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 27 e nós vamos ler do versículo 21 ao 27. Eu tomei o cuidado de trazer aí, já escrito, e nós podemos ler juntos. Diz assim: E disse Isaque a Jacó: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos. Suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o, e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis aqui o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Nessa primeira etapa, evidentemente, nós temos aí um texto bíblico muito conhecido. E a proposta desse texto é apresentar o seguinte: Isaque tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, Jacó não. Pela lei e pelo costume dos hebreus, o primogênito recebia uma bênção chamada bênção da primogenitura. Essa bênção era muito cobiçada. Por quê? Porque aquele que era detentor dessa bênção, além de ter essa bênção do pai com a imposição das suas mãos, também recebia tudo em dobro. Toda a herança era em dobro para o primogênito, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande em suas mãos de dar sequência na liderança, no nome, na tradição e na descendência do seu pai. Por isso, essa primogenitura era um direito tão cobiçado e tão importante e tão querido por tantas pessoas. E nós vemos aí que Jacó tenta, de uma forma dramática, teatral, obter essa bênção. Evidentemente que ele está de acordo com a sua mãe. Então, a sua mãe e Jacó traçam um plano para enganar Isaque. Percebe aí? O engano provocado por uma ação de terceiros? São terceiros que provocaram um engano em Isaque. E Isaque estava desconfiado. Essa é a verdade. Porque ele dá sinais de desconfiança. Ele fala assim: interessante, a voz é de Jacó, não é a voz de Esaú. Eu estou cego, mas os meus ouvidos ainda estão bons. Essa voz aí é a voz de Jacó, não é a voz de Esaú, não. E então ele procura, de alguma forma, se convencer de que aquela pessoa que estava ali em sua frente era o seu filho Esaú e não Jacó. Quais são, então, os métodos que ele utiliza-se para ter certeza de que aquela pessoa era realmente quem estava dizendo que era? Primeira coisa, ele apalpa. Ele põe as suas mãos nos braços de Jacó e ele vê pelos. Evidentemente que ele vê pelas mãos, né? Porque os seus olhos já não tinham o discernimento que tinha na sua juventude. Então ele não consegue enxergar. E ele põe as mãos. Apalpa, é cabeludo. Põe a mão no pescoço, é cabeludo.
mas a voz ainda está me enganando. Falou, tem uma segunda coisa que eu preciso. Eu preciso ter certeza. Traz aqui o guisado. E eu fico imaginando a situação. Até, pensa bem num homem vestido com pele de ovelhas, no pescoço, no corpo, na frente de um ancião cego. Não deveria ser uma das cenas mais engraçadas que você pode ver na sua vida. É cômico, é realmente cômico de pensar num homem tentando enganar outro vestido de peles de ovelha. E ali ele comendo aquele guisado e aquele homem ali, esperando o seu pai dar o veredito final. Por fim, o pai, ainda desconfiado, falou, chega aqui, meu filho, deixa eu te beijar. Na realidade, Isaac não queria beijá-lo, mas queria ter a última prova de que aquele homem que estava ali era seu filho Esaú. Quando ele chega perto, o seu pai segura ele e cheira. Quando ele cheira as vestes de Esaú e sente pelo cheiro que aquele é o seu filho Esaú. E então ele glorifica a Deus e diz, as vestes do meu filho é como o campo, o cheiro do campo que meu Deus fez. Então ele se convenceu e fica alegre e feliz. E então ele ergue a sua mão e dá a bênção. Interessante isso. Às vezes, a gente procura se convencer de que algo está certo e, como que tateando no escuro, buscamos argumentos, os mais variados possíveis, talvez os não melhores, talvez os argumentos não corretos, mas que sejam suficientes para que eu me convença de que aquilo que eu estou fazendo está certo. Às vezes, as pessoas buscam em argumentos convencer-se do que o certo, que o errado está certo e que o certo está errado. É muito interessante isso. Eu tenho visto, meus amados, e tenho pesquisado também alguns temas. E quando eu vou pesquisando despreocupadamente. Eu não tenho compromisso de eu quero fazer disso daqui uma coisa maravilhosa. Não, eu vou descompromissado. Eu vou pela curiosidade. E uma coisa vai puxando a outra. E eu tenho visto alguns depoimentos, algumas entrevistas, alguns artigos e alguns livros dizendo que há uma conspiração contra a família. E é interessante que não é em autores evangélicos. Eu tenho encontrado isso em autores seculares, homens importantes da política, homens que escrevem para jornais, homens que publicam livros internacionais. Eles têm dito que há uma conspiração contra a família, principalmente contra a cultura ocidental. É por isso que a cultura ocidental tem sido tão dilapidada e flagelada. Enquanto a cultura oriental, você percebe que não se mexe, ninguém toca. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi um comerciante, e esse comerciante era de uma religião oriental. E eu olhei para ele e falei, o senhor é dessa religião oriental? Ele falou, sim, senhor. E aonde o senhor congrega? Eu congrego aqui, em São Miguel. Eu falei, existe um templo aqui, dessa religião, aqui em São Miguel? Ele falou, tem sim. Inclusive, eu fui convidado para ser presidente. Só não sou presidente porque eu tenho muita coisa para fazer e não dá. Mas eu frequento sempre. Eu sou ali. Sério? É. Aí eu fiquei com a vontade de fazer uma pergunta, né? E eu não podia perder o cliente, né? Então eu deixei passar porque não era uma pergunta que ia trazer edificação. Então eu deixei para lá. Mas eu vou confessar aqui para os meus irmãos a pergunta, né? Que todo mundo gosta de fazer quando encontra essas pessoas. E a pergunta era a seguinte: eu, brasileiro, poderia frequentar a minha religião
no teu país constantemente? Qual seria a resposta dele, né? Bom, agora que eu já fiz o negócio com ele, já está tudo certo, eu tenho o telefone e dentro de um mês a gente tem a resposta, tá bom? Espere. Mas o que é interessante é que a cultura ocidental permite tudo. Nós permitimos tudo. A cultura oriental permite quase nada. Quase nada. Quando permitiu uma coisinha, governos se deterioraram, como o Egito, como no Irã, no Iraque, como os descendentes árabes. Os governos ditadores estão se desfacelando simplesmente por causa de uma internet. Olha que coisa. Seu filhinho pega um aparelhinho desse aqui, né? Põe os dedinhos dele lá e acessa a internet aqui. É uma coisa tão simples, qualquer um acessa, né? Se você tiver aí um aparelho de internet, você pega a internet aqui da igreja e pode navegar na internet se a pregação estiver chata. Então você me dá um off, né? Você me põe em stand-by e vai navegar na internet. Mas eu suplico a você, não faça isso, preste atenção. Então esse mecanismo tem destruído governos autoritários, tem destruído governos ditatoriais, uma simples internet. Mas o ocidental, ele não tem estrutura para aguentar um radicalismo como é o oriental. Por isso ele se desfacela. É por isso que os nossos jovens, é por isso que os nossos adolescentes, nossas crianças têm sofrido tanto nas escolas. É por isso que às vezes os nossos filhos chegam da escola chorando, chegam tristes. É por isso que às vezes o seu irmão, o seu primo, chega da faculdade com a cabeça esquentada. Porque coisas aconteceram lá que não lhe deram estrutura de superar essas coisas, agarrando-se na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos dá inspiração e estabilidade para suportar todas essas mazelas do mundo. É na palavra de Deus que eu encontro forças para resistir a essa cultura ocidental que está se desfacelando, acabando com as famílias, deteriorando a nossa cultura de respeito aos pais, de respeito às autoridades, de respeito ao amigo que está do lado. Nós não temos mais o respeito de selecionar palavras para dizer algo a uns aos outros. Porque eu posso tudo e eu não devo nada. Eu não tenho deveres, eu só tenho direitos. É uma cultura que está se deteriorando. Mas eu quero dizer a você, crente, não fique preocupado, nervoso, triste, angustiado, desesperançoso com essas coisas, porque é a profecia de Deus que está acontecendo. É a palavra de Deus que está se cumprindo hoje. A palavra de Deus está se cumprindo, há de se cumprir em todos os seus tios, pontos, vírgulas e etc. Porque Deus assim falou, Deus assim cumprirá. Há que esse mundo se deteriorar ainda mais, até que Cristo venha para nos buscar. Aleluia! Há de se deteriorar ainda mais. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Como águias voarão, correrão sem se cansar. Essa é a promessa que nós temos que segurar. Pode acabar com a cultura ocidental, mas os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Não podemos cometer um engano. Não podemos ser enganados pelas circunstâncias. As circunstâncias podem dizer que talvez seja verdade, mas a palavra de Deus vai descortinar e tirar essa névoa, porque tudo que passa pelo crivo da palavra de Deus, se não for do Senhor, cairá por terra. Por isso, eu gostaria de dizer o seguinte: o engano está ligado à manipulação que outros nos demonstram da realidade. O engano,
ele está intimamente ligado com aquilo que as pessoas manipulam para te dizer que é verdade, que é realidade, quando na realidade não é. O engano é esse artifício, é o ardil. É aquela palavra que parece verdade, mas não é. Que quando você ouve, bate no seu coração e você pensa, é isso. O engano, ele vem com a manipulação de fatos para lhe induzir ao erro. Então você e eu temos uma realidade deturpada e acabamos por crer nessa realidade que não é realidade, mas é uma grande mentira e mentira do diabo. O auto-engano, ele está intimamente ligado com a minha falsa percepção da realidade. Por isso os dois estão juntos. Quem engana traz a mentira como se fosse verdade. Quem se auto-engana crê nessa mentira como se fosse verdade. Consegue entender a diferença? Quem engana mente para você acreditar que é verdade. Quem se auto-engana crê na mentira como se fosse verdade. Por isso, eu trago nesta noite, para simbolizar isso, esse ser, o camaleão. É interessante a anatomia desse ser. Vocês já viram um ser desse na natureza? Já viram? É interessante esse ser que Deus criou. É um bicho muito bonito. É ou não é? O rostinho dele é lindo, não é? O que eu mais gosto nesse bicho é que ele fica de olho no gato e no peixe. A articulação do olho dele, ele permite isso. Se você pegar um filminho sobre esse bichinho, você vai ver. Agora mesmo ele está olhando para você, não é? Mas do outro lado ele está olhando para a mosca. O olho dele articula. Ele vê coisas e consegue discernir a imagem. Nós não, né? Nós temos que focar em algo para enxergar. Se eu olhar aqui para frente, eu não enxergo o fundo. Se eu olhar para o fundo, eu não enxergo direito à frente. Mas ele não. Ele é o mestre do disfarce. Ele chega numa folha queimada e a cor da pele dele muda. Ele chega na terra, ele olha para a terra e imediatamente a sua pele começa a mudar para ele se camuflar. É difícil enxergar esse bicho na natureza. Por isso eu trago ele como símbolo do engano e do auto-engano. Por que do engano? Porque ele conta uma mentira para nós. Ele fala que é mais um galho de árvore. E eu olho e penso que é, e creio que é. Então, ele é o objeto do meu engano, mas eu sou o objeto do meu auto-engano, que penso que ele é. Ele acha que é, mas não é. E eu penso que ele é. Percebe? É confuso mesmo, porque o engano é assim. Deixa eu trazer então a definição para todo mundo ficar tirar essa névoa da cabeça, né? A definição do auto-engano é o seguinte. O auto-engano, ele é... só um minutinho. O auto-engano, ele é o resultado de um processo mental, portanto, não é aí fora, é aonde? Aqui dentro. É aqui dentro, não é aí fora. Aí fora é o engano. Aqui dentro, o auto-engano. É aqui, na mente, que faz com que o indivíduo, em um momento, aceite como verdadeiro uma informação tida como falsa, por ele mesmo, no outro momento. Melhorou alguma coisa? No momento, ele aceita como verdade aquilo, quando na realidade, em outro momento, ele diria que era falso. Posso dar um exemplo para você, então, para ficar claro? Vamos lá? Quem nunca atrasou o relógio para poder dormir mais 10 minutos? O seu horário de acordar é 5 horas, vamos supor. 5 horas. Você coloca o relógio para despertar 4h30.
Quando o relógio desperta 4h30, você acorda e lembra, é 4h30, eu posso dormir mais meia hora. Essa coisa é tão importante, essa coisa é tão real, que eu tenho um aparelho aqui, esse aparelho que está aqui, ele tem um dispositivo chamado soneca. Talvez o seu celular tenha. Um celular que eu tinha antes de eu perdê-lo, de me subtraí-lo, de pegá-lo emprestado, ele tinha isso, chamava soneca. E esse aqui também. O que o soneca faz? Você coloca o horário para despertar e ele fica, então, depois daquele horário, despertando de 1 em 1 minuto. Chama soneca. Isso é um tremendo auto-engano. Quem nunca fez isso, não é verdade? Por isso, a verdade, meus amados irmãos... Ops, tem alguma coisa aqui. A verdade é que o engano está ligado... Melhor dizendo, a verdade é que nos identificamos com a proposta do camaleão. Qual é a proposta do camaleão? Engano e auto-engano. Então, para discutir esse assunto, eu trouxe aqui um desenho. Esse desenho, acho que vocês devem ter assistido já. Inclusive, eu conversei sobre esse desenho com os adolescentes. Esse desenho chama-se Enrolados. Enrolados. E essa mocinha que está aí embaixo, ela é uma Cinderela, uma Rapunzel, melhor dizendo, moderna. Ok? E quem é aquele lá que está com aquela cara toda assim, eu sou o cara? É o príncipe. Né? Mas tem um bichinho ali no meio. Que bicho é aquele, hein? É ele, o camaleão. O camaleão está aí, junto com a Rapunzel. E é interessante que o mascote, esse mascote da Rapunzel, ele tem uma função muito importante nesse desenho. A Rapunzel, ela é perseguida pela sua madrasta má, que tem interesse no seu cabelo, porque o seu cabelo é fonte da juventude. Então, a madrasta má não quer que ela corte o cabelo, porque se cortar o cabelo, a madrasta má perde a fonte da juventude. E numa das lutas, no final, já vou para o final do desenho, vou contar para você, ela está, evidentemente que a Rapunzel ela é presa numa floresta dentro de uma torre, né? E na torre que ela está lá, essa madrasta sobe, e sobe dizendo aquela frase, né? Rapunzel, joga-me tuas tranças. E ela joga as tranças e sobe. Quando aquela madrasta sobe, ela sente a presença de um homem. Ela diz, tem um homem aqui. Tem um homem aqui. Rapunzel, tem um homem aqui, Rapunzel. Ela acha esse homem, eles brigam, entram numa luta. E esse príncipe defende com unhas e dentes, mas a madrasta ela é uma bruxa e joga uns encantamentos, etc. No final, essa bruxa está pendurada com as mãozinhas assim, segurando ela para cair da torre. A torre é alta. Bom, quando eu assisti, eu fiquei com vontade de puxar os dedinhos daquela bruxa para ela cair, porque ela era muito má. E os personagens também queriam puxar o dedinho, mas ninguém faria isso porque é um ser humano, não é? Quem foi que fez e puxou o dedinho para ela cair? O camaleão. O camaleão. O camaleão é o símbolo daquilo, ele representa aquilo que eu quero fazer, mas não tenho coragem de fazer. O camaleão fez o que eu não tive coragem e jamais terei coragem de fazer. Ele foi lá e puxou o dedinho e a bruxa morreu. Às vezes, no nosso coração, existem desejos, existem coisas que estão ali, que nos afastam de Deus, mas que nós consideramos essas coisas como coisas que não são importantes para serem tratadas e mantemos isso em segredo como se Deus não estivesse vendo, nos enganando-nos a nós mesmos. No nosso coração, muitas vezes, existem coisas que nós escondemos achando que Deus não vê,
mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Mas o auto-engano e o engano são duas coisas que andam dentro do nosso coração e que nos conduz a cometermos atos que para Deus são repugnantes, mas para nós não entendemos que seja assim. Quando eu olho a figura de Isaque e Jacó, eu vejo que o que Jacó fez é repugnante. É repugnante. Ele enganou seu pai. E acho aquilo repugnante porque eu olho para mim e vejo que eu não teria capacidade de fazer aquilo. Talvez aquilo eu não teria. Mas outras coisas que também são repugnantes diante dos olhos de Deus, talvez eu tivesse coragem de fazer. E se eu estiver auto-enganado, talvez eu as faça e não saiba que estou fazendo, e Deus não se agrada e eu nem sei disso. Isso é que é pior. Por isso, o auto-engano é uma coisa que nos afasta do Senhor. E nós temos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, tirar de nossas vidas. Existe, evidentemente, uma conspiração aí fora para destruir a sua família, para destruir a sua vida. Não se engane, o diabo está aí fora, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Não se engane, ele está aí, ele não está dormindo. O alvo dele não é o perdido. O alvo dele é aquele que professa o nome de Jesus. Tende-vos cautela, irmãos em Cristo. Olhe para o Senhor. Siga a luz e não se engane